Alexandre, dirigido por Oliver Stone, é frequentemente chamado de um filme à frente do seu tempo. Na maior parte, isso é dito com sarcasmo, fazendo piadas sobre seu fracasso de bilheteria e as duras críticas que recebeu. Nos dias de hoje, a nudez de Jared Leto não causaria riso em ninguém, especialmente entre os críticos. Mas naquela época sombria, ainda não era tão comum elogiar apenas alguns aspectos de um filme e ignorar outros. Por isso, Oliver Stone passou mais de 10 anos tentando vender seu roteiro aos executivos de Hollywood. Funcionários dos estúdios, ao notarem alguns giros poderosos no roteiro, imediatamente desencorajavam o diretor e o rejeitavam. Mas em 2004, os planetas finalmente se alinharam e Oliver conseguiu o financiamento para realizar o projeto dos seus sonhos. Hoje, gostaria de relembrar a produção de Alexandre, que se tornou um dos maiores fracassos de bilheteria de 2004. Vamos lá! As primeiras tentativas de Oliver Stone para filmar Alexandre aconteceram após o trabalho em The Doors, em 1991. O papel principal em The Doors foi interpretado por Val Kilmer, que estava ganhando popularidade na época. Embora Kilmer fosse conhecido por escândalos e interrupções nas filmagens, ele trabalhou bem com Oliver Stone. E foi Val Kilmer que Oliver Stone viu no papel do comandante lendário. No entanto, todas as principais produtoras de Hollywood recusaram a ideia. Naquela época, os estúdios tinham receio de investir em filmes históricos de grande escala, e o projeto de Stone incluía um detalhe que assustava os produtores ainda mais. Uma nova tentativa de lançar Alexandre foi feita por Stone em meados dos anos 90, após a produção de Nixon. Naquele ano, Mel Gibson encantava os cinemas com seu herói gritando por liberdade. Embora Coração Valente tenha ganhado 5 prêmios do Oscar, seu desempenho nas bilheterias foi modesto. Além disso, produzir um épico ambientado na antiguidade com o orçamento do filme de Gibson era extremamente difícil. Com uma nova leva de recusas, Stone decidiu filmar um pequeno thriller, Reviravolta, que lhe rendeu uma indicação ao Framboesa de Ouro. Tudo mudou com o lançamento de Gladiador, dirigido por Ridley Scott, no ano 2000. O sucesso colossal do filme fez com que quase todos os produtores de Hollywood quisessem repetir a fórmula. Oliver Stone imediatamente reviveu sua antiga ambição e, desta vez, conseguiu levantar $140 milhões necessários para o projeto. Contudo, ele teve que lutar bastante. Muitos estúdios queriam trabalhar com ele, mas pediam para suavizar alguns elementos do filme e remover as referências à bissexualidade do comandante. Como Stone não era de fazer concessões, ele teve que buscar financiamento ao redor do mundo. A maior parte do orçamento veio de estúdios e fundos europeus, enquanto a Warner cobriu 35% do valor em troca dos direitos de distribuição nos Estados Unidos. Apesar do grande orçamento, o filme não escapou dos problemas de produção. Quase todos os atores que Oliver Stone queria para os papéis principais recusaram-se sob vários pretextos. Val Kilmer, já envelhecido e com o auge da carreira para trás, não seria mais o protagonista. Stone queria alguém como Kilmer, mas não ele. O papel principal foi oferecido a Heath Ledger, que mostrou interesse e até se encontrou com Stone, mas acabou recusando. Em pânico, Stone até ofereceu o papel principal a Tom Cruise, que tinha 40 anos na época, mas depois de ler o roteiro, Cruise recusou imediatamente. No final, o papel principal foi para o irlandês Colin Farrell, cuja carreira estava em ascensão na época. A escolha de Farrell gerou muitas críticas, principalmente por causa de suas raízes irlandesas. Stone defendeu sua decisão, alegando que o sotaque de Farrell não seria um problema, já que o elenco incluiria pelo menos 20 outros atores irlandeses, o que tornaria o sotaque mais natural no contexto do filme. Stone não estava mentindo. Ele até tentou contratar o irlandês Liam Neeson para o papel do Rei Felipe, mas o ator inesperadamente ficou doente. Depois disso, Stone se voltou para Kilmer, que prontamente aceitou o papel. Para o papel de Ptolomeu, Stone queria o escocês Sean Connery, mas Connery, ao ouvir a proposta, preferiu se aposentar. Posteriormente,
Kilmer e outros atores admitiram que também tentaram imitar o sotaque irlandês de Farrell para parecerem mais com os habitantes locais da Grécia Antiga. Brad Pitt recusou o papel de Hephaestion. Oliver Stone estava disposto a expandir o papel para Pitt, mas isso não convenceu o ator. Segundo a versão oficial, Pitt não achou o papel interessante. Na versão não oficial, o problema foi o mesmo detalhe que Pitt exigia que fosse removido do filme. Já Jared Leto aceitou o desafio e, assim que leu o roteiro, concordou imediatamente em correr nas telas atrás de Alexandre. Logo antes das filmagens, surgiu um problema com a atriz que deveria interpretar a Rainha Olímpia no filme. Inicialmente, Oliver Stone havia contratado Monica Bellucci para esse papel, e a atriz aceitou. No entanto, após interagir com Colin Farrell, Bellucci desistiu do papel. Segundo a atriz, ela e Colin não conseguiam se entender e se sentiam muito desconfortáveis juntos. Stone rapidamente procurou Catherine Zeta-Jones, que estava disposta a atuar em Alexandre. Porém, ela já tinha compromissos com os filmes O Terminal e 12 Homens e Outro Segredo. Adiar a produção de Alexandre por causa de uma única atriz não era uma opção para Stone. Foi então que Zeta-Jones sugeriu que Stone considerasse Angelina Jolie. Jolie aceitou e Stone a contratou sem mais delongas. Devido aos prazos apertados, o diretor não tinha muita escolha. Por isso, aconteceu que a mãe de Alexandre foi interpretada por uma atriz que tinha 1 ano a menos do que o ator que interpretou seu filho. O trabalho no filme foi complicado. O diretor teve que abandonar vários locais de filmagem, o que aumentou o orçamento em 15 milhões de dólares. Inicialmente, a equipe planejava filmar na Índia. Mas, após alguns ensaios, descobriram que os elefantes locais eram muito desobedientes, e a batalha planejada corria o risco de se transformar em uma luta real com animais enfurecidos. A equipe rapidamente se mudou para a Tailândia, onde a cultura de trabalhar com elefantes era mais avançada. Oliver Stone ficou encantado com os elefantes tailandeses. Segundo ele, seu maior medo era a batalha com os elefantes, pois esses animais enormes poderiam machucar alguém. Entretanto, as filmagens com cavalos acabaram sendo muito mais perigosas, já que não podiam ser controlados tão bem quanto os elefantes tailandeses. Os elefantes agiram com muito cuidado, tentando não machucar ninguém. Se pudesse, brincou Stone, ele teria certamente comprado alguns desses majestosos animais. Infelizmente, depois que a famosa batalha com os elefantes foi completamente filmada, fortes chuvas arruinaram parte do material. É por isso que na versão teatral, a batalha parece apressada e cheia de vários filtros, usados para cobrir os defeitos. Nas versões do diretor, parte desse material foi restaurada, e a batalha ficou menos fragmentada. Em um momento, as filmagens quase foram interrompidas por Colin Farrell, que quebrou a perna simplesmente descendo uma escada. Por causa disso, Oliver Stone teve que alterar várias cenas do filme, e o lendário general passou mais tempo sentado em cena. As exibições de teste do filme não foram bem-sucedidas, mas devido ao fato de que a maior parte do orçamento do filme foi fornecida por investidores independentes, Oliver Stone não foi forçado a cortar a duração do filme, como geralmente acontece. Alexandre tinha quase 3 horas de duração nos cinemas. Muitos consideraram isso uma das razões para o impressionante fracasso do filme. Com um orçamento de 155 milhões de dólares, Alexandre arrecadou apenas 34 milhões nos Estados Unidos. A bilheteria mundial trouxe mais 133 milhões aos investidores. Contudo, as perdas ainda foram enormes. O fraco desempenho nos Estados Unidos é frequentemente atribuído à Warner, que, após as exibições teste, desistiu do filme e reduziu o investimento na campanha publicitária ao mínimo, deixando um blockbuster de 150 milhões de dólares com um orçamento de marketing semelhante ao de uma comédia romântica feita por 15 milhões de dólares. Mas a maioria dos analistas concorda que Oliver Stone não conseguiu criar um filme épico, e é precisamente isso que levou ao fracasso. A própria história que o diretor conta não enfatiza a heroicidade do líder militar. O general Maximus do filme Gladiador é um personagem heróico, enquanto o Alexandre de Oliver Stone é apenas Colin Farrell,
com uma peruca engraçada. Alexandre também foi criticado por suas muitas incoerências com os fatos históricos. Sobre essas críticas, Stone costuma responder dizendo que estava ciente de todas as imprecisões históricas, mas que algumas delas foram necessárias para que o filme coubesse no limite de 3 horas. Em parte, essas são concessões artísticas padrão, sem as quais seria impossível fazer um filme. Provavelmente, com essa abordagem sobre Alexandre, o filme deveria ter sido feito com um orçamento menor, o que poderia ser alcançado cortando uma das batalhas do roteiro e evitando contratar Angelina Jolie, que, embora tenha ficado ótima no filme, custou $5 milhões ao orçamento. O grande fracasso de Alexandre enterrou o épico em desenvolvimento do diretor Baz Luhrmann, Alexandre o Grande, que teria Leonardo DiCaprio e Nicole Kidman nos papéis principais. Segundo Luhrmann, lançar outro filme sobre Alexandre após um fiasco tão grande seria suicídio. No entanto, o desempenho financeiro de Alexandre não foi tão ruim. A Warner, que economizou no marketing, deve estar bastante satisfeita. Alexandre é um dos poucos filmes cujos sucessos no mercado de vídeo doméstico são bem conhecidos. A versão do diretor, que era alguns minutos mais longa que a versão teatral, vendeu 4 milhões de cópias nos Estados Unidos. Apenas essa versão rendeu à Warner mais de $60 milhões em lucro líquido. Esse nível é comparável às vendas de filmes como Duro de Matar 4 ou Os Simpsons o filme. O primeiro arrecadou $400 milhões nos cinemas e o segundo, 500. Alexandre, por outro lado, arrecadou apenas $167 milhões. Esse fato levou a Warner a lançar mais 2 versões em DVD e Blu-ray. Elas foram chamadas de Final Cut e Ultimate Cut. A última versão vendeu 1 milhão de cópias apenas no mercado americano. Embora esse não seja um resultado tão impressionante, todas as versões juntas, no mercado de vídeo doméstico, trouxeram à Warner mais de $100 milhões. Se for verdade que a Warner gastou muito pouco em marketing para Alexandre e investiu pouco mais de 50 milhões no filme, a empresa pode ser parabenizada. A Warner obteve um bom lucro com Alexandre. O filme foi completamente ignorado pelo Oscar e pelo Globo de Ouro. Alexandre foi notado apenas no Framboesa de Ouro, onde recebeu 6 indicações, incluindo pior filme, pior diretor e pior ator. É interessante imaginar como seriam as indicações e críticas se Alexandre fosse lançado nos dias de hoje. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado!